Vamos imaginar uma colônia inteira presa a uma estreita faixa no litoral, completamente amarrada por um tratado internacional, mas que, movida pela pura necessidade de sobrevivência, decide simplesmente jogar todas as regras para o alto e marchar continente adentro. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesta nossa análise de hoje. Vamos detalhar como a América Portuguesa rompeu, de uma forma absolutamente avassaladora, as linhas imaginárias do Tratado de Tordesilhas. É uma história brutal, super complexa e impulsionada por uma busca desenfreada por riquezas. O objetivo aqui é entender como o mapa de um continente inteiro acabou sendo reescrito pela ambição e pelo trabalho forçado, criando esse território gigantesco que a gente conhece hoje. E para o nosso roteiro de hoje, a jornada vai passar por 6 pontos-chave: ocupação do Nordeste, as famosas entradas e bandeiras, a penetração na Amazônia, a conquista do Sul, os tratados e limites e, para fechar, as guerras no Sul. Número 1. Ocupação do Nordeste. O açúcar no litoral e o gado no interior. A nossa jornada começa pela primeira região a ser de fato colonizada pelos portugueses. E o motivo para isso é bem prático. Era muito mais perto de Portugal e, claro, o clima e aquele solo de massapê eram perfeitos para cana-de-açúcar. Mas aí entra um detalhe fascinante sobre como o espaço foi dividido. O professor Glauco Machado, do canal Coluna de Fogo, explica que o litoral ficou totalmente dominado pelos grandes engenhos de açúcar. Era lá que estava o dinheiro grosso. Só que o gado, que era usado como força motriz e alimento, começou a crescer e a atrapalhar essas plantações caríssimas. A solução? A pecuária foi literalmente empurrada para o interior. Ou seja, o gado acabou virando a primeira grande força econômica a desbravar o sertão nordestino. Número 2. Entradas e bandeiras, os verdadeiros motores dessa expansão. E aqui a gente precisa entender que uma linha imaginária num pedaço de papel como o Tratado de Tordesilhas nunca ia segurar a ambição humana no meio da floresta. Para entender essa interiorização, a gente tem que dominar a diferença entre entradas e bandeiras. Mais uma vez, como lembra o professor Glauco Machado, do canal Coluna de Fogo, as entradas eram expedições oficiais, tinham a grana e o selo da coroa portuguesa, buscavam metais e tentavam respeitar, pelo menos na teoria, as linhas de Tordesilhas. Já as bandeiras eram uma história completamente diferente. Era iniciativa privada pura. Colonos, gente fugindo da pobreza absoluta, financiando as próprias expedições. O objetivo deles era muito claro e implacável: encontrar ouro a qualquer custo e capturar indígenas para escravizar. Eles rasgaram os limites do tratado, marchando descalços por meses, às vezes anos, redesenhando as fronteiras na marra. E o contexto por trás dessas bandeiras era de puro desespero. A capitania de São Vicente sofria com uma pobreza imensa, bem diferente do Nordeste açucareiro, e isso empurrou muita gente para o mato. Mas o bicho pegou mesmo quando os holandeses, lá em 1637, ocuparam os portos de escravizados na África. Na obra História Geral e do Brasil, Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dorigo explicam que esse bloqueio cortou o suprimento de mão de obra, criando uma necessidade desesperada por trabalhadores na colônia. Foi exatamente isso que jogou gasolina nas chamas das bandeiras de aprisamento. O propósito era sombrio: invadir o interior profundo, destruir missões jesuíticas e aldeias e capturar indígenas para vender como escravos. Um processo brutal que esvaziou áreas gigantescas do sertão. Número 3. Penetração na Amazônia, indo muito além da linha do Equador. Agora a gente sobe para o extremo norte, para a imensidão da bacia amazônica. E a dinâmica lá foi totalmente diferente. Ninguém estava abrindo picada a facão. A expansão usou os rios monumentais como as verdadeiras rodovias da época. E o que atraiu os europeus para lá foram as drogas do sertão: cacau, baunilha, guaraná e ervas medicinais nativas. O professor Glauco Machado, do canal Coluna de Fogo, ressalta um ponto ótimo aqui. Como os portugueses tinham perdido o monopólio das especiarias asiáticas, eles começaram a explorar esses produtos da Amazônia, que valiam uma fortuna na Europa. Mas detalhe: os europeus estavam completamente perdidos na floresta. Eles só conseguiram extrair isso porque se apropriaram do conhecimento milenar e da mão de obra das populações indígenas. Só que a gente precisa fazer um alerta importantíssimo. Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dorigo, na coleção História Geral e do Brasil, advertem contra o risco da amazonização. O que isso quer dizer? Que a gente não pode projetar a nossa ideia moderna e unificada de Amazônia lá no século XVII. Naquela época, a coroa chamava a região de Estado do Maranhão e Pará, e era um território super fragmentado. O Pará focava nas drocas do sertão, o Maranhão já estava indo para o algodão e o Piauí era quase só gado. Eram realidades econômicas totalmente distintas operando sob a mesma administração. Número 4. Conquista do Sul, forçando para valer os limites meridionais.
Mudando totalmente de clima e de latitude, no extremo sul, a expansão portuguesa bateu de frente com o vasto Império Espanhol. E o objetivo lá, pelo menos de início, não era plantar nem garimpar. Era geopolítica e segurança militar. Eles queriam erguer fortes e fundar colônias em terras que, pela lei, eram da Espanha. A ideia da coroa portuguesa era garantir o acesso à bacia do Rio da Prata, que era a porta de entrada e a principal via de escoamento comercial de toda aquela região do continente. Número 5. Tratados e limites. Redesenhando todo o mapa da América do Sul. Com séculos de bandeirantes caçando a oeste e militares construindo fortes ao sul, o mapa de Tordesilhas virou uma piada, né? A realidade não batia com o papel. Aí entrou a diplomacia pesada. Depois do tratado original, lá de 1494, o verdadeiro divisor de águas foi o Tratado de Madrid, em 1750. Foi uma jogada de mestre de Portugal, porque aplicou o princípio do uti possidetis. Basicamente, a terra é de quem mora nela e a ocupa. Numa canetada só, eles legalizaram todo o território que os bandeirantes e colonos tinham invadido ao longo de 200 anos. Depois, vieram outros arranjos menores, tipo Santo Ildefonso, e finalmente o de Badajoz, em 1801, que desenhou as fronteiras do sul bem parecidas com o que a gente tem hoje. E, finalmente, número 6, guerras no sul. O preço de sangue por essas fronteiras. Porque tinta no papel de diplomata não segura a atenção de quem está lá vivendo na fronteira. A imposição dessas novas linhas gerou conflitos brutais. A gente teve as guerras guaraníticas, onde Portugal e Espanha até se uniram para esmagar as missões jesuítas e os indígenas guarani que não queriam entregar suas terras. Anos depois, já no Império Brasileiro, a Guerra do Prata botou o Brasil para derrotar a Argentina e garantiu o Uruguai independente. E para coroar essa tensão toda, o professor Glauco Machado do canal Coluna de Fogo é super categórico sobre a Guerra do Paraguai. Não foi só uma briguinha de fronteira, foi o maior, mais longo e mais letal conflito militar de toda a história da América do Sul, que acabou consolidando o Império Brasileiro como a potência dominante da região. Depois de toda essa imensa jornada histórica, fica impossível olhar para o mapa do mesmo jeito, não é verdade? Fica aquela reflexão pesada para a gente pensar. Como é que uma busca tão implacável por ouro, o desespero cru diante da miséria e a força bruta do trabalho indígena escravizado conseguiram transformar aquela faixa fininha e vulnerável de litoral nesse colossal império continental? Se tem uma coisa que a história prova sem sombra de dúvidas, é que fronteiras definitivas não nascem de tratados amigáveis ou linhas traçadas por reis do outro lado do oceano. Elas são forjadas, passo a passo, pelas dinâmicas complexas, corajosas e muitas vezes muito sombrias da própria expansão humana.